Já vamos direto para as ruas de Araraquara. O Marcelo Bonholi já está pronto para trazer essas informações, porque um irmão acabou matando o outro na região norte de Araraquara durante o final de semana. Uma discussão, Marcelo Bonholi, a informação que por causa de um som havia uma confraternização familiar no sábado à noite, houve um desentendimento, depois cada irmão se apossou de uma arma de fogo e o resultado, a morte de um deles. Pois não, Bonholi? Exatamente, Chico. A situação é bem complicada, viu? Os irmãos já tinham uma rusga antiga, eles viviam brigando. A vítima seria uma pessoa já meio agressiva, já teria causado outras situações de natureza parecida com essa. E segundo informações, a família toda estava reunida na casa da vítima, viu? Eles estavam reunidos lá quando houve um desentendimento e retornou, portanto, as rusgas antigas ali. Eles retomaram ali a conversa entre os dois irmãos. O autor, no caso, o irmão de 35 anos, resolveu retornar para sua residência. E foi o que ele fez para evitar a briga. É claro, depois, inclusive, segundo informações também, de ser enforcado pelo irmão, pela vítima, até quase perdeu os sentidos. Ele voltou para sua casa e, não contente, a vítima pegou o seu veículo, a vítima de 39 anos, e foi até a casa do autor, que fica na rua Luiz Gonzaga, no setor 1 do Selmy Day. Lá ele teria feito disparos de arma de fogo contra a residência do irmão. O irmão, portanto, é um sobrado. O irmão teria disparado um único tiro da parte de cima da casa, sentido a parte de baixo, e atingiu justamente a cabeça da vítima. A vítima seria Anderson Roberto Venturi, de 39 anos. Esse único disparo tirou a vida do irmão e o autor do disparo acabou saindo para fora, viu o que fez e fugiu do local. A polícia militar foi acionada, isolou a área toda para o trabalho da perícia. Um advogado do autor esteve presente no local. Então, uma situação de família que registra, portanto, o 4º homicídio aqui na cidade de Araraquara. A Polícia Civil segue nas investigações e acredita-se, inclusive, que a vítima, que o autor venha a se entregar em breve, porque acredita-se em legítima defesa, como o autor estava disparando contra a casa e houve um disparo contrário. Não se sabe ainda se as armas tinham registro ou não, porque na verdade, segundo informações, uma mulher teria coletado, depois que esse homem morreu ali na porta da casa do irmão, uma mulher teria comparecido no local, pegou a arma e diversos projéteis que estavam espalhados no chão e saído aí do local. Então, uma situação que a Polícia Civil ainda investiga para tentar identificar quem seria essa mulher e realmente o que aconteceu nessa situação grave no Selmy Day, Chico. Agora parece cenário de faroeste, não é, Marcelo Bonholi? Os irmãos têm desentendimento, um vai pegar uma arma, o outro está com a arma em casa, acontecem os disparos de arma de fogo, um que está na parte superior do imóvel atira, essa é a informação, atira para baixo, acerta a cabeça do outro irmão que estava atirando na residência dele. O que provocou tudo isso, Marcelo Bonholi? A informação que circula, desentendimentos anteriores, né? Mas parece que no final de semana, no dia do crime, teve um desentendimento por causa de volume de som, algo nesse sentido? Exatamente, Chico, foi o que eu contei. Eles faziam uma confraternização ali na residência da vítima, na verdade, quando um queria o som mais alto, outro queria o som mais baixo, e já havia rusgas interiores, e esse caso dessa caixa de som teria levantado toda a história antiga dos dois. E aí os dois acabaram entrando em luta corporal, na verdade, e a vítima teria enforcado o autor, até o autor quase perder os sentidos. Depois disso, o autor foi embora para sua casa para evitar mais brigas, mas a vítima, não contente com a situação toda, ainda acabou indo na frente da casa do autor e disparando várias vezes contra a residência. E aí o irmão, no caso, o autor do crime, teria dado um disparo de arma de fogo que acertou a cabeça da vítima, seu irmão. Situação triste aqui na cidade de Araraquara, né? E de desestrutura familiar. Dois irmãos que não conseguem conversar, Bonalda, numa confraternização, numa festa de família, no momento de encontro de familiares. Então já vinham se desentendendo naquele dia, porque um queria o som mais alto, o outro não, deixa o som mais baixo, porque tá incomodando, eu quero conversar, não dá pra gente conversar. Imagino que tenha sido algo dessa forma e partem para agressão física. Onde que a gente vai parar numa situação como essa? Vai ter gente que vai jogar a culpa nas armas, porque um tinha uma arma, o outro também tinha. Mas as armas não foram para lá sozinhas. Não foram sozinhas para lá.
Foram eles que provocaram os disparos. O que estava atirando contra a residência e o outro que pegou a arma e atirou de cima para baixo e acertou a cabeça do outro irmão. Tá vendo como a falta de diálogo leva a uma tragédia familiar, Maria? Sem dúvida, viu, Chico? Eu tava aqui pensando, sabe? É carnaval, as pessoas estão pelas ruas, estão felizes, estão confraternizando, e aí a gente vê, né, um motivo bobo, um motivo banal, né? A questão ali de não se acertar em relação ao volume do som acabou causando uma tragédia que destruiu uma família. Então eu fico pensando, as pessoas estão muito intolerantes, sabe? Ninguém consegue ali mais dialogar, ouvir um não, ser contrariado ali por algum motivo, né? Tudo é motivo já para partir para agressão, para pegar uma arma. E nesse caso específico, olha como terminou, olha o desfecho disso tudo. Eu não sei se o irmão que atirou de cima tinha a intenção de matar ou não, mas o fato é que ele atirou, né? Então, infelizmente, mais uma família destruída, viu, Chico? Eu fico aqui estarrecida com essas situações, pensando, né, no pai desses dois homens, nas esposas, né? Talvez tenham filhos. Eu fico pensando a tragédia. Olha só o que acontece. Sim, o que morreu com uma família. O Bonholi pode até confirmar, mas a informação é que o que morreu, ele tinha 2 filhos, casado com 2 filhos. Essa é a informação. É a banalização da violência, né? Eu falo muito isso porque, assim, de uns anos para cá, você olha o quanto as pessoas vão para as vias de fato. E o que você falou, Chico, a arma não foi para lá sozinha. Mas de 2017 para 2020, o dado que eu tenho é que mais do que dobrou o número de armas nas ruas. É assim, e aí vem o álcool, a arma, a discussão, a violência, a ira. E é óbvio, quando você tem uma arma na mão, você não pensa 2 vezes antes de fazer uma besteira. Embora eu digo que quem queira matar, Ed, vai matar. Você pode ver que ele deu um mata-leão, dividiram, enfim. Mas eu acho que as armas facilitam muito isso. Porque, de repente, você desfaz uma briga, a pessoa não tem o que ter na mão, ela ia o quê? Esmurrar a porta daquele irmão e entrar como? Então, eu acho que a arma facilita mesmo, e eu digo, esses assassinatos, essas fatalidades entre amigos e família. E, infelizmente, né, a primeira coisa que eu pensei quando eu já vi esse caso, o Bonholi fazendo a live lá do local no fim de semana, infelizmente trazendo esse fato, a primeira coisa que eu pensei, assim como eu pensei na mãe do jovem motociclista que acabou falecendo, que o Bonholi vai trazer a informação daqui a pouco também, a primeira coisa que eu pensei foi na mãe. Primeira coisa que eu pensei foi na família. Então você imagina, né, essas condições que cercam a família depois desse ato de violência. Porque é o seguinte, em que pese a situação do irmão que de repente lá na frente consiga uma redução da pena por conta das circunstâncias do crime, seja lá quanto período ele possa ficar preso ou não, mas vamos supor que ele fique 5, 6, 7 anos preso e ele voltando aqui fora. Ele já acabou com a família dele. Ele acabou com a vida da mãe, do pai, a dele, a dos filhos do irmão dele, acabou com a vida do irmão. E muitas vezes esse raciocínio que você disse, Bonalda, só vem depois. O que eu fiz, a burrada que eu fiz, um ato de violência que eu cometi. Porque muitas vezes o irmão pensava, se não fosse ele, seria eu morto, né? Porque o ato de violência muitas vezes é constante e é recíproco entre irmãos. Infelizmente, não estou dizendo que nesse caso específico, mas muitas vezes é assim. E por vezes até o próprio irmão ele diz no momento ali que ele não está arrependido. Já acompanhei casos assim, Mari, onde o irmão falava, não, se não fosse ele, seria eu. Só que isso é naquele momento, né, do fato, do ato quente ali, de toda aquela situação. Só que passa 1 mês, 2 meses, a pessoa começa a cair em si, sabe, audiências, o processo vai rolando, sabe, você encontrando com o pai e mãe, muitas vezes a mãe não querendo ir na penitenciária visitar o filho, ou no CDP. Então, assim, aí vai passando o tempo, começa a baixar a poeira e a pessoa percebe, tirei a vida do meu irmão, tirei a vida da minha irmã, e agora como que vai ser? Entendeu? Você acaba com a sua família toda, porque não é uma pessoa estranha, que tá errado também, né? Você vai matar alguém, mas assim, ainda mais dentro da família. Então, assim, muitas vezes aquele irmão que cresceu junto, que teve aquela infância junto, muitas vezes difícil, mas você conviveu, que tem aquele carinho, aquele amor, e que infelizmente num momento desse, de uma besteira, como o Chico falou, falta de diálogo, falta de estrutura, e aí você percebe que a sua vida acabou.
Porque muda completamente a história da sua vida, de todo mundo, dos filhos, de sobrinhos, todo mundo que fica. Então, assim, é muito difícil. Por isso que aquela velha história, aquela velha máxima, contar até 10, né, Chico? Ó, qualquer problema que você tiver, contar até 10. Porque, olha, parece besteira. Parece besteira, mas quando a pessoa ela conta até 10 nesses momentos, ela deixa de fazer besteira. Na verdade, é até interessante isso que você disse, Ed, que tem um livro bastante interessante do Viktor Frankl, que ele fala exatamente isso. Entre aquilo que acontece e a ação que você vai tomar, existe um espaço de tempo, que é exatamente o momento que você tem para você pensar. E se você parar para pensar, para prestar atenção, esse espaço, ele realmente existe. E é um espaço longo. Então, cabe a você parar um pouquinho, pensar, né, para ter ideia do que você vai fazer. E o que me chama atenção também, Ed Júnior, é o seguinte: quando a briga acontece, às vezes as duas pessoas ali estão emocionadas, estão com forte emoção, né, a respeito de um fato, aquela discussão e tudo mais, né? E aí pode, de fato, acontecer o crime. Mas nesse caso, a briga acabou, o irmão foi para casa pegar a arma, então existe ali, ele premeditou de certo modo e voltou então na casa do irmão para continuar a briga. Então, isso não pode acontecer, né? Então, assim, ele teve toda a chance ali, né, de parar, de pensar, teve esse tempo todo de voltar até a casa dele, poder ter desistido em qualquer momento, mas não fez. E, infelizmente, tudo isso acabou muito mal. Nós estamos com as imagens no ar ali da movimentação policial, corpo ali na frente da residência. A informação, então, é que esse homem atirava contra a casa do irmão, e o irmão também, com uma arma de fogo, disparou da parte superior do imóvel, atingiu a cabeça do outro irmão que perdeu a vida ali no local. Ele segue foragido, a polícia trabalha para localizar o autor do crime e a atualização pode acontecer a qualquer momento assim que a Polícia Civil tiver novidade. E aquela história, né, Chico? O quanto que vale a pena o tempo todo as pessoas acharem que estão com a razão? Eu estou com a razão, eu estou certo. O que vale a pena? Muitas vezes a pessoa ela fica imaginando assim, ele está com som alto, independente do tipo de briga, né, Chico? Mas eu estou com a razão e ponto final. Então, assim, é como se eu tivesse que dar um ponto final naquela discussão e terminar com a minha razão. E tem mais um detalhe, Ed. Pelo que o Bonholi falou, a confraternização acontecia na casa do autor do crime. Sim. Porque ele retornou após essa confusão armado. Foi isso que eu entendi, não é, Marcelo Bonholi? Agora, se você vai para casa de alguém, se o som está alto ou se está baixo, se você não estiver contente, vai embora, meu amigo. Você não tem que criar confusão com o dono da casa. Se você vai para a casa de alguém, você é convidado para uma confraternização, para um churrasco, poxa, o som está alto, eu vou atender a uma ligação, sai para a rua. Não, eu quero continuar conversando, mas o som está alto, mas a casa é dele, vai embora. Então a festa, Marcelo Bonholi, só para a gente concluir esse caso, a confraternização acontecia na casa do autor do crime. Isso mesmo? Não, Chico, na verdade a confraternização acontecia na casa da vítima. A vítima confraternizava junto com os familiares e seu irmão, o autor, estava na casa. Lá eles discutiram por conta do som, houve ali a retomada das rusgas antigas, a vítima teria enforcado seu irmão até quase ele perder o sentido, enforcado o autor foi embora para sua casa e a vítima que estava em sua casa, não contente com a situação que aconteceu lá já, pegou uma arma, foi até a casa do irmão que tinha ido embora e lá sim disparou diversas vezes contra o portão. E o autor, de cima de sua casa, um sobrado, acabou disparando e atingindo a cabeça da vítima. Agora ficou claro, então não foi a confraternização na casa do autor, e sim na casa da vítima. Então a vítima poderia ter controlado os ânimos, ter ficado em casa, já que o irmão tinha ido embora. É aquela falta de diálogo, é aquela velha máxima de que eu sou o dono da razão e tenho que resolver dessa forma. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.